Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para poder ler a palavra de Deus. Hoje vamos dar início ao livro de Gálatas. Mais uma carta aí. Agora, mais uma carta de Paulo, né? Agora a carta aos Gálatas. Vamos ler hoje os capítulos 1, 2 e 3. E preste bastante atenção, abra o seu coração, deixe ser tocado pela palavra de hoje, porque, sinceramente, hoje a leitura é muito top. Hoje a leitura tá muito bacana, né? Vamos dar início aqui então ao primeiro capítulo, aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de um homem, mas da parte de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Eu e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Cristo entregou-se pelos nossos pecados para nos arrancar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então Jesus Cristo não passou aqui neste mundo à toa. Ele não veio aqui por brincadeira. Ele veio aqui para nos arrancar, para nos tirar, cara, do pecado, desse mundo que tanto nos corrompe. Jesus, ele quer te arrancar do pecado. Por isso, estenda o teu braço, estica o seu braço no rumo de Jesus para que ele possa te ajudar, cara. Porque é só por causa da misericórdia dele, só por causa que ele nos ama tanto que ele vem com a sua força tremenda e nos arranca, nos tira dessa lama, nos tira dessa sujeira que é o pecado. Estique os braços para Jesus para que ele possa te arrancar do pecado. A Deus seja dada a glória para sempre. Amém. Estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, para aceitarem outro evangelho. Olha para você ver. Paulo está tão admirado, cara, porque estamos abandonando aquele que nos ama verdadeiramente para viver outras coisas, para viver outras ideologias, para viver aí falsos evangelhos, para vivermos aquilo que Deus não quer, onde o homem é o centro de tudo e todas as coisas devem ser feitas para satisfazê-lo, onde todas as coisas devem ser para inflar o seu ego. Não é isso, cara. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o verdadeiro evangelho. E sem Jesus não há vida. Porque, continuando no versículo aqui, ó, o próximo diz o seguinte: na realidade, porém, não existe outro evangelho. Há somente pessoas que estão semeando confusão entre vocês e querem deturpar o evangelho de Cristo. Então o mundo está tentando plantar na nossa cabeça os falsos evangelhos. Temos que concordar que traição é normal, seja ela num casamento, seja ela no namoro, seja ela entre amizades, porque você vai assistir aí, cara, os filmes, as novelas, é normal. As pessoas estão normalizando a traição. No mundo de hoje é normal fazer sexo antes do casamento. É normal se entregar intimamente. Entregar ali para que você possa, junto com aquela pessoa, se tornarem um antes do casamento. O mundo está normalizando isso, cara. Para o mundo é normal você desrespeitar os seus pais, não levar em consideração aquilo que eles te ensinam. Para o mundo isso é normal, mas há somente uma verdade. E a verdade é o Evangelho de Cristo. Aquele que nos traz a salvação, que nos arranca do mundo do pecado. Por isso não se deixe enganar por os faladores deste mundo, por aqueles que pregam falsas ideias, aquilo que te afasta do Senhor. Não, cara. Você não está aqui para servir a homens. Você está aqui para servir a Deus. Maldito aquele que anunciar a vocês um evangelho diferente daqueles que anunciamos, ainda que sejamos nós mesmos ou algum anjo do céu. Já dissemos antes e agora repetimos: maldito seja quem anunciar o evangelho diferente daquele que vocês receberam.
Por acaso é a aprovação dos homens que estou procurando ou é a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Se estivesse procurando agradar aos homens, eu já não seria servo de Cristo. Então Paulo aqui faz uma reflexão para a nossa vida. Estamos aqui para agradar as pessoas, para agradar aos homens, ou estamos aqui para fazer a vontade de Deus? Pois se estamos aqui para satisfazer as pessoas que estão ao nosso redor, satisfazer os homens, satisfazer os nossos desejos internos, rapaz, nós não somos servos de Cristo. Porque Cristo nos diz o seguinte: abandonar todas as coisas, abandonar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Por isso, quem é servo de Cristo não está aqui para fazer aquilo que os homens acham certo, mas quem é servo do Senhor está para seguir a Ele, aquilo que Ele ensina, e amar a Ele acima de todas as coisas, amar a Ele verdadeiramente. Como nós estamos? Estamos buscando a aprovação de quem? Dos homens ou a aprovação de Deus? Fica a reflexão para cada um de nós. Irmãos, eu declaro a vocês, o evangelho por mim anunciado não é invenção humana. E além disso, não o recebi nem aprendi através de um homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente vocês ouviram falar do que eu fazia quando estava no judaísmo. Sabem como eu perseguia com violência a igreja de Deus e fazia de tudo para arrasá-la. Eu superava no judaísmo a maior parte dos compatriotas da minha idade e procurava seguir com todo o zelo as tradições dos meus antepassados. Deus, porém, me escolheu antes de eu nascer e me chamou por sua graça, quando ele resolveu revelar em mim o seu Filho para que eu o anunciasse entre os pagãos. Não consultei a ninguém, nem subi a Jerusalém para me encontrar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Pedro e fiquei com ele 15 dias. Entretanto, não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Deus é testemunha, o que estou escrevendo a vocês não é mentira. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, de modo que as igrejas de Cristo na Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas apenas ouviam dizer: aquele que nos perseguia agora está anunciando a fé que antes procurava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Capítulo 2. 14 anos depois, voltei a Jerusalém com Barnabé e levei também Tito comigo. Fui lá seguindo uma revelação. Expus a eles o evangelho que anuncio aos pagãos. Mas o expus reservadamente às pessoas mais notáveis, para não me arriscar a correr ou ter corrido em vão. Nem Tito, meu companheiro que é grego, foi obrigado a circuncidar-se, nem mesmo por causa dos falsos irmãos, os intrusos que se infiltraram para espionar a liberdade que temos em Jesus Cristo, a fim de nos tornar escravos. Mas, para que a verdade do Evangelho continuasse firme entre vocês, em nenhum momento nos submetemos a essas pessoas. No que se refere àqueles mais notáveis, pouco me importa o que eles eram então, porque Deus não faz diferença entre as pessoas. Esses mesmos notáveis nada mais me impuseram. Pelo contrário, viram que a mim fora confiada a evangelização dos não circuncidados, assim como a Pedro fora confiada a evangelização dos circuncidados. De fato, aquele que tinha agido em Pedro para o apostolado entre os circuncidados, também tinha agido em mim a favor dos pagãos. Por isso, Tiago, Pedro e João, considerados como colunas, reconheceram a graça que me fora concedida. Estenderam a mão a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Nós trabalharíamos com os pagãos e eles com os circuncidados. Eles pediram apenas que nos lembrássemos dos pobres, e isso eu tenho procurado fazer com muito cuidado. Quando Pedro foi a Antioquia,
eu o enfrentei em público, porque ele estava claramente errado. De fato, antes de chegarem algumas pessoas da parte de Tiago, ele comia com os pagãos. Mas, depois que chegaram, Pedro começou a evitar os pagãos e já não se misturava com eles, pois tinha medo dos circuncidados. Os outros judeus também começaram a fingir com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia dele. Quando vi que eles não estavam agindo direito, conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na frente de todos: Você é judeu, mas está vivendo como os pagãos e não como os judeus. Como pode, então, obrigar os pagãos a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento e não pagãos pecadores. Sabemos, entretanto, que o homem não se torna justo pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Nós também acreditamos em Jesus Cristo, a fim de nos tornarmos justos pela fé em Cristo e não pela observância da lei, pois com a observância da lei ninguém se tornará justo. Nós procuramos tornar-nos justos em Cristo, mas também somos pecadores como os outros. Então, será que Cristo estaria a serviço do pecado? Claro que não. De fato, se eu reconstruo o que destruí, eu próprio me torno culpável. Quanto a mim, foi através da lei que eu morri para a lei. A fim de viver para Deus, fui morto na cruz com Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, não vamos mais viver para nós. Eu não vou mais viver para mim. Eu estou morto para as minhas vontades, para os meus desejos carnais. Agora eu renasço e vivo em Cristo, com um compromisso pessoal com Ele e vivendo intimamente com Ele. Morrer para mim e viver intimamente com Jesus. Que isso seja concretizado na nossa vida de hoje para todo sempre. Que assim seja. Amém. Portanto, não torno inútil a graça de Deus, porque se a justiça vem através da lei, então Cristo morreu em vão. Capítulo 3. Gálatas insensatos. Quem foi que os enfeitiçou? Vocês que tiveram diante dos próprios olhos uma descrição clara de Jesus crucificado, de Jesus Cristo crucificado? Respondam-me somente uma coisa. Foi por causa da observância da lei que vocês receberam o Espírito, ou foi porque vocês ouviram a mensagem da fé? Vocês são tão insensatos a ponto de ter começado com o Espírito e agora terminar na carne? Foi em vão que fizeram tantas experiências? Se é que foi em vão. Aquele que dá a vocês o Espírito e realiza milagre entre vocês, será que ele o faz por causa da observância da lei, ou é porque vocês ouviram a mensagem da fé? Foi assim que Abraão teve fé em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Saibam, portanto, que somente aqueles que têm fé são filhos de Abraão. É por isso que a Escritura, prevendo que Deus tornaria justos os pagãos através da fé, predisse a Abraão esta boa notícia: todas as nações serão abençoadas em você. Portanto, aqueles que têm fé são os abençoados junto com Abraão, que acreditou. Os que observam a lei, porém, estão todos debaixo do peso da maldição, pois a Escritura diz: Maldito seja todo aquele que não é fiel a todas as coisas que estão escritas no livro da lei para serem praticadas. Além disso, é evidente que ninguém pode tornar-se justo diante de Deus através da lei, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não se baseia sobre a fé, pois diz: quem praticar os preceitos da lei viverá por meio deles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele próprio maldição por nós. Como diz a Escritura: Maldito seja todo aquele que for suspenso no madeiro. Isso aconteceu para que, em Jesus Cristo,
a bênção de Abraão se estendesse aos pagãos e para que nós recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Irmãos, vou fazer uma comparação. Ninguém pode invalidar ou modificar um testamento legitimamente feito. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz no plural e aos descendentes, mas no singular e ao seu descendente, isto é, a Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus firmou um testamento de modo legítimo. A lei, que veio 430 anos mais tarde, não pode invalidar este testamento, anulando assim a promessa. De fato, se é através da lei que se recebe a herança, já não é mediante a promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu sua graça a Abraão. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi acrescentada para mostrar as transgressões até a chegada do descendente, em vista do qual foi feita a promessa. A lei foi promulgada pelos anjos e o homem serviu de intermediário. Ora, esse intermediário não representa uma pessoa só, e Deus é um só. Então a lei estará contra as promessas de Deus? Claro que não. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria da lei. A Escritura, porém, colocou tudo sob o domínio do pecado, a fim de que a promessa fosse concedida aos que acreditam mediante a fé em Jesus Cristo. Antes que chegasse a fé, a lei tomava conta de nós, à espera da fé que devia ser revelada. A lei, portanto, é para nós como um pedagogo que nos conduziu a Cristo para que nos tornássemos justos mediante a fé. Ou seja, a lei serve para nos aproximar de Jesus Cristo. Todos os mandamentos... Perdão, acabei mordendo a língua. Todos os mandamentos, toda a palavra, todo o evangelho, tudo aquilo que é ensinado é para nos aproximar de Cristo. É como se fosse assim, ó, cara, faz isso aqui, tô te dando aqui o manual, o passo a passo para você poder seguir, pois assim você estará mais próximo daquele que te ama verdadeiramente. Então não ignore os mandamentos, não ignore as passagens, as leituras bíblicas, não ignore a missa. Tudo isso é para nos aproximar daquele que nos ama verdadeiramente, que é Jesus. E é Ele quem vai nos dar a salvação. Chegada a fé, já não estamos sob o cuidado de um pedagogo. De fato, vocês todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Não há mais diferença entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um só em Jesus Cristo. E se vocês pertencem a Cristo, então vocês são de fato a descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Assim a gente finaliza com um vídeo, com a leitura do dia de hoje, e que Cristo possa de fato fazer parte da nossa vida, da nossa saúde, da nossa família, de toda a nossa vida. Deixe Jesus habitar dentro de você. Amém? Obrigado pela tua presença. Amanhã estaremos de volta, se Deus nos permitir. Beijo e um abraço. Tchau, tchau.